programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para a manchete do programa de hoje. Institutos de Políticas Públicas, Think Tanks, é uma temática presente também na ESAG. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã. E hoje temos a presença de duas pessoas que vão discutir uma temática atual, instigante e que já faz parte de um debate mais ampliado a nível de país e a nível universal. Presença do professor Leonardo Sec. Tudo bem, professor Leonardo? Tudo certo, professor Enio. Obrigado pelo convite. E a presença do Leandro Damasio. Leandro, ex-aluno aqui da ESAG UDESC. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, meus cumprimentos, professor Enio, professor Leonardo Sec e todos os ouvintes da Rádio UDESC. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, o que é Think Tanks? Bom, o Think Tank é um instituto de política pública. Eles são organizações que produzem conhecimento na área de política pública para melhorar as tomadas de decisões de governo. Então, os think tanks é uma palavra bem difícil de falar. A tradução melhor seria Instituto de Política Pública e alguns exemplos podem ajudar o ouvinte a entender o que é um think tank. Por exemplo, a FIPE, é aquela Fundação de Instituto de Pesquisa Econômica, ela faz pesquisas na área econômica e divulga aquela lista de preços dos automóveis. Aquela é uma informação útil para toda a sociedade. O que ela produz produz um conhecimento para ajudar os governantes a tomar decisão sobre questão de inflação e assim por diante, redução de IPI e assim por diante. Então, um think tank, outro exemplo é o IPEA, aquele Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada vinculado ao governo, sempre libera informações que ajudam o governo a tomar decisões, né? Então, o grande barato dos think tanks é produzir pesquisa, conhecimento que ajudam os governantes, seja do nível municipal, estadual, federal, a melhorar a decisão de política pública, para que a decisão ela seja menos inspiracional ou menos, vamos dizer assim, amadora e mais profissionalizada, baseada em dados, informações e estatísticas. A origem, portanto, não é daqui, mas o Brasil tem assumido o trabalho, as funções, as práticas desses institutos. Isso, é nos Estados Unidos que esses institutos proliferaram. Nos Estados Unidos existem mais de 1.800 think tanks. No Brasil, nós temos apenas 81 think tanks, ou seja, existe um grande espaço de crescimento de organizações e pessoas, pesquisadores, que produzam conhecimento para melhorar as políticas públicas. É realmente uma iniciativa mundial, eles estão proliferando na Inglaterra, na Alemanha, na França, em Portugal, no Japão e no Brasil também. No Brasil também esse número de institutos cresce a cada ano porque uma época, 50 anos atrás, os governantes tomavam decisão baseado em achismo, baseado em amadorismo. Hoje em dia, cada vez mais a população exige que as tomadas de decisões sejam baseadas em fatos, baseadas em estatísticas, informações, em georreferenciamento, enfim, conjunto de informações que leve a um melhor plano diretor, uma melhor política de previdência, uma melhor política de transporte, assim por diante. Aqui no Brasil, então, poderíamos dizer o seguinte, que esses institutos, eles atuam em áreas diversificadas, não é uma área só. Seria possível citar alguns exemplos na nossa área específica, mais ligada à administração da atuação desses think tank? Um instituto que é muito conhecido e é o maior think tank do Brasil é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas faz muita assessoria governamental, ajudou o governo federal a mudar o Código de Processo Civil. Na área de gestão pública, eles prestam muita assessoria a governos estaduais, governos municipais. Então, a Fundação Getúlio Vargas, além de ela ter um braço que é o braço educacional, que ela presta, no caso, cursos de graduação, pós-graduação, ela tem um braço que é think tank, ou seja, de produção de conhecimento para a política pública. É o melhor exemplo que nós temos aqui no Brasil e é o maior instituto. Outros deles são o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, mais específico da área de relações internacionais, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, IFHC, é um instituto também muito forte e que tem os valores da democracia e presta muita assessoria
metodologia e principalmente produção de textos, produção de conferências. Em Porto Alegre tem o chamado Instituto Liberdade, que é um instituto mais com valores do liberalismo, que também é no setor mais de desregulamentação. E em Santa Catarina nós temos a Pública, inclusive o Leandro Damasio, que está aqui com a gente, é o presidente do Instituto Pública. Eu fui presidente até uma semana atrás, agora estou totalmente dedicado à universidade, e o Leandro Damasio é o presidente desse think tank genuinamente catarinense. Então, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse instituto aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Como, quando ele foi criado, com que objetivos e quem são as pessoas que atuam nele? Bacana. Os think tanks, eles, durante a história, aí, cada um ele nasce numa cidade, com um contexto, uma conjuntura, uma realidade. Não foi diferente aqui em Florianópolis, né? A Pública, ele é o primeiro think tank do Brasil que ele já surge com essa preocupação de realmente ser um think tank, né? Ou seja, a gente está trazendo esse conceito da língua inglesa aqui para o Brasil, né? E digamos, difundindo para amplificar a discussão e a prática das think tanks aqui no Brasil. A Pública, hoje ela é situada dentro do Parque Tecnológico Tec Alpha, né? Então, ou seja, nós temos uma proximidade muito grande, estamos no meio das startups aqui de Florianópolis, respiramos esse clima aí da inovação, né? Essa onda que está acontecendo aqui em Florianópolis das tecnologias, das inovações sociais e não só sociais, né, nas áreas das engenharias. Então nós estamos no meio desse contexto, só que a gente trabalha com as políticas públicas, né? Então nós trabalhamos muito com a questão de formação da agenda, ou seja, influenciando a tomada de decisão. Nós temos um grupo assim, muitos de alunos da ESAG, atuando dentro da Pública, também da UFSC. Eu queria dizer um exemplo assim, de um think tank que eu conheci na Califórnia, que ele foi criado com as 3 maiores universidades de educação lá da Califórnia, né? Uma privada, uma estadual e a outra também pública, e realmente ele era as 3 melhores faculdades de educação que tinha. Então eles juntaram os 3 professores, especialistas dessas 3 faculdades para montar um instituto que passou a acompanhar isso desde 1982 já, que vem acompanhando em todo o estado da Califórnia o desempenho, enfim, da aprendizagem dos alunos. Ou seja, então essa união interinstitucional aí do conhecimento que está dentro da universidade, né, é muito que um think tank ele é possível ele fazer, e é um pouco disso que a gente está tentando fazer na Pública, né, que é uma instituição ali que está ali com um pouco mais de flexibilidade para gestão, para trazer, né, assim, e então a gente tem as agendas de pesquisa às vezes mais curtas do que a universidade, né, temas mais focados, né, já com o contato ali no governo para tentar virar aquela agenda numa política real. Então é isso que é a nossa proposta aqui com a Pública em Florianópolis. Em termos mais concretos, Leandro, o que é que está sendo feito assim? Sim, ótimo. Nós temos um programa de YouTube que se chama Novos Ventos. Então é um programa que agora ele está em transição para TV aberta, né? Mas ele foi um programa que toda semana em 2013 ele ia aos domingos à noite, aquele horário meio morto, ele ia pro ar, um programa de internet de discussões. Então a gente pautou ali muitos temas, assim, por exemplo, mais médicos. Nós somos um dos primeiros, digamos assim, nem a mídia, a imprensa, assim, ainda não estava entendendo, não estava nem publicando nada sobre esse programa do governo federal que havia sido lançado dos mais médicos. Nós prontamente chamamos um especialista lá da Universidade da Bahia, outro especialista que a gente pôde fazer então uma discussão sobre esse programa e nos posicionamos no sentido, nesse caso aí, de defender, né? A gente acha que teria que ter uma oferta maior de médicos no Brasil naquela ocasião. E então ele deu um exemplo desse programa mais médicos, a questão da educação, um tema que muita gente na Pública, a gente tem uma agenda de pesquisa que nos preocupa, e agora para esse ano de 2014 nós estamos empreendendo aí pelo menos 2 novas frentes de pesquisa, né, que a gente acha que tem um potencial muito grande de gerar conhecimentos propícios aí para os governos. Um deles é a questão do saneamento básico, né, que é um tema assim que no Brasil inteiro era uma agenda do século XIX que não foi resolvida nem um pouco ainda no século XXI, né, então
um tema muito difícil, assim, que a gente sabe que precisa de recursos, a gente sabe que é muito difícil fazer obras nessa área de saneamento básico, mas é preciso de mais inteligência. Não dá para deixar isso aí só com os engenheiros, né? Então, por isso que a gente está querendo dialogar com essas pessoas para essa área. Outro tema forte vai ser o tema dos desafios fiscais, né? Sobretudo os estados do Nordeste e do Norte. A gente tem a convicção de que o desenvolvimento ele passa muito pela questão do investimento público, né, nas regiões, né? E os municípios no Brasil hoje estão sofrendo muito com a questão de não terem capacidade de arrecadação suficiente para conseguir fazer investimentos fora o apagar incêndios, né? Então a gente sabe que assim, o Nordeste, para ter um salto de desenvolvimento lá, realmente vai ser preciso de um novo arranjo institucional para arrecadação dos municípios. Então nós vamos enfrentar essa luta aí de pesquisa, né? Não é uma luta militante exclusivamente, assim, nós não vamos... É muito diferente, né? O think tank ele tem um lado nas universidades e um lado no engajamento público, da discussão das políticas públicas. Nós vamos nos projetar para a sociedade, né, com bastante artigos, programas de rádio, bastante envolvimento nos meios de comunicação, para a gente amplificar o debate sobre saneamento básico e desafios fiscais. Se pessoas que estiverem nos ouvindo quiserem também participar desse tipo de ação, como é que deveriam proceder? Olha, nós temos o site da publica.org.br, deixar o convite para todos aqui, nós estamos muito abertos a conhecer pessoas novas, conhecer novas ideias, pensar fora da caixa, inovar, né? Então a gente deixa o convite aí para as pessoas ou nos procurarem ali no Tecnópolis, né, no Celta, a gente fica lá no térreo do prédio do Celta ali no Tecnópolis, ou buscando o nosso site www.publica, com V, né, Publica, o U clássico ali romano, né, e .org.br, e também evidentemente nas redes sociais, onde a gente tem uma penetração muito grande aí no Facebook, no Google Plus, também no YouTube. Então esse convite é para nos conectar, né, estamos juntos aí nas discussões. Necessariamente estão ligados às universidades, esses institutos, ou nesse caso específico da Pública aqui de Florianópolis? Não necessariamente, né? Depende muito de caso, mas normalmente tem um pé dentro da universidade. Porque assim, o setor de think tanks é um setor muito relacionado à produção de conhecimento. E a instituição que mais produz conhecimento na sociedade é a universidade. Só que a diferença entre a universidade e o think tank é que a universidade ela tem a intenção de produzir pesquisa para abrangência teórica, para avanço da teoria. Enquanto que o think tank ele já trabalha com pesquisa mais aplicada, para formar agenda e para influenciar a política pública. Então, a pesquisa não é apenas uma pesquisa para, vamos dizer assim, informar congressos científicos e artigos científicos. É para entregar relatórios para governantes tomarem melhores decisões. Essa é uma diferença fundamental, que é uma diferença até de linguagem, né? No sentido de que a metodologia científica para se escrever um artigo para uma revista científica, um livro, enfim, científico, exige, digamos assim, você colocar os primeiros passos, argumentar cada passo, você encaminhando na direção daquele conhecimento com todo aquele rigor e sobretudo, se cercando dos autores, né, das teorias, assim, para fazer o diálogo, digamos assim, teórico. Já o tipo de conhecimento que a gente produz no think tank também é ciência, não deixa de ser ciência, só que digamos que ela é uma ciência assim que ela não tem a necessidade de mostrar todos os passos, né? Então, assim, normalmente num policy report, relatório de política pública, né, que é o instrumento que a gente mais usa dentro da pública, provavelmente os outros think tanks também, o policy report a gente começa já na conclusão, dando pro público-alvo, né, direto à conclusão, a orientação daquilo que ele deve fazer, por quê, né? Ou seja, a ação está muito mais próxima ali da teoria no caso do Policy Report, né? Acho que essa é uma diferença bem fundamental. Outra diferença que eu diria também é assim, a questão como eu falei assim, da questão, o papel da ciência. O papel da ciência é uma discussão, acho, nova, do nosso tempo, assim, do século XXI, porque a modernidade do século XV e XVI
trouxe aquela ciência empírica, mudou assim, a forma do homem dominar a natureza, vou dizer assim, né? A gente pega no começo do século XX, depois do tudo que aconteceu de trágico, assim, aquela escola de Frankfurt, eles tentaram, assim, reposicionar o papel da ciência e agora no século XXI, eu acho que a gente tem essa missão, né, de pensar a ciência clássica, mais essa teoria crítica, né, e realmente empreender. O nosso logotipo da Pública se chama Verdade ao Poder. A verdade ao poder é uma ideia assim que tu quer dizer que, então, que os governos, a política, elas têm que se basear em ciência, em verdade, para tomar decisão, né? É isso que a gente quer dizer. Agora, assim, isso é uma coisa que remete a uma ciência bem clássica, bem platônica, né? Então, será que é isso que a gente está fazendo? Retomar um pouco esse papel clássico da ciência? Então, acho que é uma questão interessante também essa aí do papel da ciência, que os think tanks eles vão trazer para mexer esse debate, né? Quer dizer, como resultado, professor Leonardo, a gente pensa uma política pública mais democrática, mais participativa, mais, enfim, embasamento mais teórico e científico, enfim, várias coisas assim, de melhoria para a sociedade. No caso, vamos pegar um exemplo concreto, que é a questão da mobilidade urbana, né? Estamos aí com um problema de mobilidade urbana em Florianópolis, nas grandes cidades do Brasil inteiro, e existem muitas propostas que são feitas para melhoria dos sistemas viários e assim por diante. Agora, quando você faz uma proposta que é apenas tecnicamente embasada, ela até pode ser boa na maquete eletrônica, ela é até boa na projeção e no lançamento da obra. Mas depois, quando você vai ver, ela tem resistências sociais, culturais, políticas que inviabilizam ela. É aquela história de leis que não pegam, obras que não servem para nada. Então, um think tank, que ele faz? Ele vai com a construção de capacidade técnica, mas sempre associando a políticas públicas muito sensíveis socialmente, sensíveis culturalmente e sensíveis politicamente. Porque uma política pública, para funcionar, ela não tem que ser a melhor política do mundo. Ela tem que ser aquela política pública que funcione minimamente para reduzir o problema. Então, com qualquer problema na área de saúde, mobilidade, gestão pública, saneamento, realmente precisa ter um pouco mais de multidisciplinaridade no fazer a política pública. Ou seja, ter uma equipe de advogados, administradores públicos, cientistas políticos, sociólogos, economistas, que cada um faça uma parte desse tipo de recomendação para o governante para que ele possa tomar a melhor decisão. Muito bem, excelente temática. Agradeço a presença do professor Leonardo Secchi, do Leandro Damasio, discutindo o think tank aqui de Florianópolis, criado Pública. E a gente espera que esse trabalho siga e que tenhamos muito sucesso nessa atuação. Obrigado. Queria só aproveitar e deixar para todos os ouvintes aí o feliz aniversário para os 280 anos da nossa cidade de Florianópolis, fazendo aniversário agora de 23 de março. Então, parabéns aí para Floripa. Um grande abraço a todos, parabéns para Florianópolis, São José e todos que estão de aniversário agora no mês de março. Um grande abraço aos ouvintes. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.